Olá, meu nome é Bruna Presmick e hoje, no Dia Internacional da Mulher, o Mulher Empoderada, da BDB Cultural, vai receber a cirurgiã plástica médica Marcela Camarota. Seja bem-vinda, doutora Marcela. Obrigada, Bruna. Um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse dia que é o dia de nós mulheres, né? Verdade. E hoje a gente convidou a senhora para falar um pouco sobre a autoestima feminina, né? Principalmente para as mulheres de 50 anos e mais, né, que estão se destacando cada vez mais e se empoderando cada vez mais. E eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente como que o processo mesmo de autoestima da parte de aparência física, de rosto, corpo, que se as mulheres te procuram muito, quando que a gente começa a se cuidar para chegar aos 50 mais, bonitona? Bom, então vamos, assim, tem esse assunto aí tem muita coisa bacana para a gente conversar. Eu vou começar pela sua última pergunta, que é quando que a gente começa a se cuidar? Na verdade, a vida é um cuidado constante. Então, isso é uma coisa muito bacana da gente entender que quando eu chegar aos 50, eu vou começar a fazer o exercício, eu vou começar a melhorar minha dieta e tal. Na verdade, quando a gente chega nos 50, a gente vai ter o reflexo de tudo aquilo que você construiu durante a sua vida. Então é muito, muito importante que a gente, desde sempre, tenha uma vida saudável, né? Que a gente se exercite de alguma forma, né? Não precisa ser academia, aquela musculação que todo mundo detesta, né? Puxar ferro e tal, mas que você ache uma coisa gostosa, que você se interesse por alguma coisa que trabalhe seu corpo, que mexa com seu corpo, né? Pode ser uma yoga, pode ser uma caminhada, pode ser qualquer coisa que faça com que você movimente seus músculos para que você consiga chegar lá na frente com músculos, articulações, tudo funcionando bem, para que você tenha essa autonomia durante muitos e muitos anos da sua vida. E a dieta também faz parte, uma dieta saudável também faz parte disso, e eu acredito que agora aí com esses últimos anos aí de pandemia, todas as pessoas estão começando a entender um pouquinho mais sobre vida saudável, né, Bruna? Que não tem a ver com ser bonita, mas tem a ver com ter uma vida com qualidade, tem muito mais a ver com poder desfrutar de qualidade de vida e de saúde durante muito mais tempo. Então, eu acho que a gente está muito longe de ficar pensando em ser bonito e a gente tem que pensar muito mais nessa questão da qualidade de vida e da longevidade. Então, assim, quando possível, começar a se cuidar cedo, né? A mulher, ela tem fases na vida mesmo, né? Tem a fase da adolescência, depois tem a fase aí dos 20 ao 30, onde ela está, assim, plena beleza, vigor, né? Desfrutando de tudo, toda a sua maturidade que acabou de alcançar, né? A sua vida adulta está plena, né? Depois vem aquela fase muito de mãe, dos 30 aos 40, onde a mulher ela se deixa um pouquinho de lado para cuidar da família. A maioria delas, nem sempre é isso que acontece, mas assim, vão generalizando dos 30 aos 40, a mulher acaba deixando realmente um pouquinho o olhar para si própria e vai cuidar da família, ou do marido, ou da casa, né? E aí, assim, é uma fase onde ela até se esquece um pouco, né? Você fala, você faz exercício? Não, não tenho tempo. O que você faz? Não, eu corro para cá, levo o filho, busco o filho. Então, é uma fase onde isso tudo, o cuidado com si próprio fica um pouquinho de lado. E dos 40 aos 50, os filhos vão começando a crescer e tal. Normalmente, quando chega aos 50 anos, é aquela fase que agora os filhos já estão numa maturidade que já conseguem se virar sozinho, já começa a sair com os amigos, alguns filhos já estão entrando na faculdade, saindo de casa, já tem vida própria. E aí a casa começa a ficar mais vazia, e aí as mulheres voltam novamente o olhar para si e começam a pensar, puxa vida, eu não me cuidei, eu tenho que ver isso, nossa, caiu aqui, nossa, eu queria tanto ter feito uma cirurgia na minha mama, e essa é uma fase muito interessante, onde a mulher se encontra novamente, onde ela vai se descobrir e onde ela vai buscar
realizar essas coisas que ela deixou parado porque estava cuidando da família. Então, essa idade pós 50 anos é uma idade bem bonita, aonde a gente recebe as pacientes no consultório que justamente estão buscando recuperar a autoestima, se ver bonita de novo, né? Uma fase assim que elas já entraram na menopausa, então tem toda uma mudança do corpo. A mulher sente muito, né? A mudança das mamas, a mudança do peso, um pouco mais de flacidez com a queda dos hormônios na menopausa. E aí elas buscam realmente nessa fase, após 50 anos, essa recuperação da autoestima. E muitas vezes são no detalhes, nos detalhes, né, doutora? Às vezes é uma mulher que chega para fazer um procedimento que nem precisa chegar a ser cirúrgico, né? Pode ser um lifting, alguma coisa para subir um pouquinho o rosto, ou um botox, um preenchimento, já muda bastante a autoestima delas, né? Isso. Aí a gente estava falando da parte corporal, por conta das mudanças dos hormônios, mas na fase após os 50 também, é a fase que o rosto muda, né? Que a gente perde um pouquinho da sustentação no rosto, a pálpebra começa a ter um acúmulo de pele maior, e aí, assim, os procedimentos de consultório, os pequenos procedimentos, que a gente chama de não invasivos, né? Eles entram muito nessa questão, assim, de ajudar na recuperação da autoestima, porque às vezes são coisas, procedimentos pequenos, rápidos de consultório, mas que vão trazer assim, né, vão renovar o visual, vão trazer alegria para essa paciente, porque para essa mulher, porque ela vai se olhar e ver que, né, melhorou um pouquinho aquilo que estava incomodando. Então, o botox, o preenchimento, a própria cirurgia de pálpebra, ela é muito feita, né, nessa fase aí dos após 45 anos, 50 anos, ela é bastante realizada e muda bastante o olhar, né? A senhora falou na época da pandemia, e uma coisa que eu observei, assim, tanto em artistas, né, quanto as pessoas mesmo que a gente ficou de ver um tempo, durante esses 2 É anos, mais ou verdade. menos, eles envelheceram, né, as pessoas envelheceram, deu um baque, assim, não sei se foi, porque foi pesado, né, pra gente acompanhar, e muitos falecimentos e tudo. Então, assim, o semblante das pessoas mesmo, eu achei que mudou, sabe? Quando eu via um artista que eu não via há algum tempo, eu falo, nossa, como envelheceu, né? O cabelo branco, e lógico, a gente sabe, as mulheres sofrem mais com esse nosso julgamento, né? Que a E gente faz, mesmo sem querer por causa né, o da nossa cultura. homem envelhece E charmoso, né, Bruna? A mulher, todo mundo fala, nossa, coitada, como envelheceu, né? que aconteceu, né, com ela enfim, o pessoal ganhou peso também, porque fica em casa, né, e você acha que essas mulheres, não têm idade para correr atrás, vamos dizer assim, né, se ela não está se sentindo bem, ela pode procurar um um médico, um psiquiatra, né, se ela não está bem com ela mesmo, para ela descobrir o que ela precisa para ficar com a autoestima mais elevada. Pronto, olha só. Bom, então eu acho que a pandemia teve um efeito na vida das pessoas devastador, realmente. Eu acho que o sofrimento dessa fase, né, em algumas pessoas mais, em outras menos, mas a gente sabe que, de uma forma geral, foi um sofrimento assim, generalizado, né? As pessoas envelheceram realmente, se estressaram muito, foi um período de muita ansiedade. As pessoas, a gente vê no consultório, né, o comportamento das pessoas, ele mudou, né, tá todo mundo muito mais impaciente, muito mais assim, é, é, imediatista, né? É complicada essa fase. E eu acho sim que as pessoas envelheceram, as pessoas ficaram sem exercício, ficaram confinadas em casa, aumentaram de peso. Então foi uma fase assim muito dura para todo mundo, né? E muitas pessoas realmente agora estão tentando recuperar um pouquinho disso que a pandemia trouxe. Talvez com outra cabeça, com outro jeito, porque a gente reavalia e pensa em muita coisa que a gente antes não pensava. Mas dá para correr atrás? Dá, claro que dá, sempre dá.
né? Eu acho que é muito importante quando a paciente entra no nosso consultório, no consultório do cirurgião plástico, que esse médico, que antes de ser cirurgião plástico a gente é médico, que a gente tenha um olhar voltado assim para uma avaliação mais holística, né, mais global da paciente, porque muitas vezes o que ela está pensando ali que ela vai resolver com uma cirurgia plástica não é exatamente isso que vai trazer a felicidade para ela. E isso é muito importante, sabe, Bruna? Porque essa avaliação do foco da paciente, do que é que está me incomodando, se é realmente uma questão objetiva, né, que a gente olha e fala, não, é isso que está me incomodando, eu posso fazer uma cirurgia porque a minha cirurgia vai ajudar a resolver isso e esse é meu objetivo. Ou se existe, né, que ela está transpondo para um outro tipo de ganho, não, porque eu vou ser mais feliz se isso, porque eu vou reconquistar meu casamento se eu fizer essa cirurgia. Isso é muito perigoso, porque aí vão ter duas frustrações: a frustração com o resultado da cirurgia, porque ela está buscando uma coisa que é irreal, né, que não é o que a cirurgia vai trazer, e ela também não vai conseguir o objetivo final dela, que é o marido, a felicidade, ou alguma coisa, porque isso não está em uma cirurgia, né? A cirurgia é uma questão, tem que ser uma questão objetiva. Então, essa avaliação dentro do consultório ela é muito importante que a gente faça, que converse muito com a paciente. Assim, a consulta de cirurgia plástica, quando as pessoas falam, não tem um encaixe, eu falo, olha, não tem um encaixe, porque a consulta ela demora pelo menos 1 hora para você conhecer uma paciente e entender o incômodo dela, a vida dela, o que está envolvido ali, e essa avaliação ela é muito importante justamente para você distinguir se é realmente a cirurgia que é indicada para essa paciente. Então, quando a gente percebe que há uma queixa, você faz o exame físico, a queixa é compatível com o exame físico, e você vê, então, não, a cirurgia pode entregar o resultado que essa paciente está esperando, ok, a gente vai em frente e aí sim a gente vai indicar a cirurgia e partir para os exames e para tudo mais para que essa cirurgia aconteça. Mas se de repente você consegue identificar ali durante a sua consulta que o que envolve a vida da paciente, a insatisfação dela, não é exatamente com a questão física, mas tem envolvido ali uma série de outras insatisfações e ela está assim, achando que a cirurgia vai resolver essas outras questões, aí cabe muito, né, uma avaliação com um colega psicólogo, ou que seja até mesmo com um psiquiatra, se for uma questão que demande um uso de uma medicação para poder tirar a paciente dessa fase. E não quer dizer que você não possa continuar acompanhando essa paciente para que ela, quando chegar numa fase melhor, que ela esteja com um bem-estar melhor, ou saiu daquele estado mais deprimido que ela estava, ela pode até realizar a cirurgia plástica dela. Mas, assim, tudo em seu lugar, tudo na sua hora certa, para a gente não ter frustrações com o resultado, né? Não ter decepções, que isso só pioraria o quadro de uma paciente ansiosa ou deprimida, né? Então, essa questão toda tem que fazer parte da avaliação do cirurgião plástico. Com as meninas mais novas, doutora Marcela, a gente está percebendo um fenômeno que a gente chama de filtro do Instagram, né? Que a pessoa coloca um filtro lá no Instagram, aí fica do jeito, entre aspas, que ela queria ser, aí chega para o dermatologista, para o cirurgião plástico e fala, queria ficar desse jeito aqui, né? Que seria como o filtro deixa ela. É um fenômeno que eu acho que ainda vai ser muito estudado por vocês e com certeza pelos psicólogos também. E eu queria saber se na mulher de 50 ou mais, ela tem uma coisa dessa com a imagem dela anterior. Tipo, ela vem com uma foto quando ela era com 30 anos, por exemplo, e fala, doutora, tem como me deixar assim parecida como eu era antes? Ou se ela busca mulheres que têm 50 ou mais, porque a gente tem mulheres de 70 anos aí que são maravilhosas, né? Eu posso citar algumas do meu convívio, mas que ninguém vai saber, mas posso citar também a Suzana Vieira, a Ana Maria Braga, enfim, que são mulheres que você olha de corpo e de rosto com 70 anos que quem me dera chegar lá desse jeito, né? Aí eu gostaria de saber isso, elas se espelham em outras mulheres da mesma idade ou mais, ou elas vêm com fotos e esperanças de realmente rejuvenescer?
Então, essa característica da mulher jovem, de estar muito presente nas redes sociais, se comparar ali, principalmente com as referências que são as blogueiras, né, que são as mulheres da moda, né, é muito da imaturidade da personalidade, né, Bruna? Então, assim, as mulheres mais jovens é que frequentam mais as redes sociais e que têm esse hábito de pegar alguém de referência para imitar a roupa, para imitar o comportamento, a bolsa, o rosto, né, a referência de beleza e tudo. Quando a mulher vai amadurecendo e vai vivenciando uma série de outras coisas, assim, de vida familiar, de filho, de outras demandas de trabalho, tudo, normalmente essa centralização na beleza, na referência externa, ela vai ficando um pouco mais apagada por conta das preocupações do dia a dia da vida. Então, essa preocupação da mulher ali dos 40 em diante, dos 35 em diante, ela não deixa tempo, muito espaço de tempo para esse tipo de comportamento de entrar na rede social e se comparar e tudo mais. A vida fica muito plena, muito cheia de outras questões para serem resolvidas, né? Questões financeiras, questões de trabalho, questão de família, questão de filho. Então, assim, isso vai desaparecendo um pouco após a maturidade, né? Após a mulher ter uma certa maturidade. Mas quando ela chega lá na fase mais adiantada um pouquinho, algumas com 45, outras com 50, outras com 60, e que ela começa a comparar as suas próprias fotos, aí ela começa a ter a noção real do envelhecimento, né? A noção real do envelhecimento, ele não é no dia a dia no espelho. É muito interessante isso. Nem do envelhecimento, nem do ganhar peso. Normalmente as pacientes referem e falam, não, eu não percebi que eu ganhei peso até ver minha foto. Você já ouviu falar nisso alguma vez, não já? A pessoa, Já. ela se vê na foto, né? Ela não se vê no dia a dia, porque no dia a dia ela se vê todo dia, então ela não consegue ter essa percepção da mudança tão clara. E com a questão do rosto, do envelhecimento do rosto, a mesma coisa. Ela, de repente, começa a olhar as fotos e falar, nossa, mas olha a minha foto como era, olha como é que está agora. Então, é na foto que ela acaba tendo a percepção do envelhecimento. E aí vem aquele susto, fala, puxa, os anos passaram, o que aconteceu? Preciso correr atrás, né? Aí vou buscar uma orientação lá com o dermatologista, com o cirurgião plástico, para ver o que eu posso fazer para melhorar, para recuperar os anos, o tempo passado, né? Não vou falar tempo perdido, porque o tempo não é perdido, né? Mas o tempo passado. Né? Então, existe essa diferença de comportamento assim da mulher mais jovem para a mulher mais madura, né? Lá com essa idade, assim, 45, 50 anos. Eu acho E a que rede está sendo. social... Não, Pode pode falar. falar. Eu acho que está sendo até um pouco bom isso, porque quando eu vejo as mulheres mais novas, vamos dizer assim, correndo atrás mesmo, para ficarem, se sentirem bem, né? Não é nem beleza, foi como a senhora falou, é um bem-estar dela. Quando você está se sentindo bem, você fica bonita, né? Quando você está saudável, você se sente bem, você fica bonita. E aí, com essa vida toda acontecendo em torno da mulher dos 40, 50, ela meio engolida, né, pelo aquele cotidiano, e quando ela consegue voltar aos 50, vamos dizer assim, antes ela já era meio que sufocada pela sociedade. E aí, para ela, o tempo já tinha ido. E a mulher de 50 anos era aquela mulher que ficava ali, sabe, no canto, não tinha essa presença que hoje eu vejo que ela tem, né? As mulheres de 50 mais estão, nossa, em todos os lugares fazendo, acontecendo e nos mostrando como fazer. Antes a gente não tinha, as mulheres mais novas não tinham nem essa referência, né? Para A olhar e falar acomodação do... o tempo passou e não tem mais jeito, fiquei acomodada aqui. Não, realmente isso, o tempo mudou completamente, né? Atualmente as mulheres não, o tempo passou, mas eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu quero me realizar. Muitas vezes ela vai atrás, tem mais tempo, então eu vou atrás de fazer um hobby, eu vou estudar uma língua, eu vou fazer uma aula de canto.
eu vou fazer uma academia que eu nunca tive tempo de fazer, e realmente isso hoje, as mulheres elas estão muito mais independentes nesse sentido, né? Elas estão se liberando para poder entender o que as faz feliz e correr atrás disso, né? É uma mudança realmente em relação à geração dos nossos pais, por exemplo, que agora os filhos saíram de casa, aí vinha até a depressão do ninho vazio, né? Porque agora, o que eu vou fazer? Qual que é o meu significado? Até então, eu funcionava servindo todo mundo, mantendo a casa, cuidando dos filhos. De repente, os filhos saíram, a casa ficou vazia, e aí vinha a depressão do ninho vazio. Mas hoje não, as mulheres aprenderam a aproveitar esse momento para resgatar a autoestima, para resgatar a saúde, para resgatar uma série de coisas que elas gostariam de fazer e não tiveram tempo de fazer até então. Mas ainda tem muito tempo, né? É só correr atrás que dá tempo de fazer muita coisa, né? Parece que elas ganharam uma vida nova, né? Antigamente, uma mulher de 30 anos foi o que a senhora falou, parecia que acabou a vida dela ali. Teve filho, aí o filho foi para a faculdade, pronto, o que eu vou fazer da minha vida? Vou ficar cuidando da casa e acabou. Aí fica, né, morria aquela chama de vida. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulherada está vivendo mesmo. Às vezes se separa, às vezes tem filho depois dos 40, né? Enfim, realmente dá para dividir a vida e viver muito mais. E eu acho que esse esquema que a gente faz para nossa autoestima, para a autoestima que a mulher tem com ela mesma, não é ter uma beleza para o homem ou para outra pessoa ou para a sociedade em si, é você se sentir bem, né? Porque às vezes assim, Bruna, mas você quer fazer um procedimento no seu rosto para quê? Né? Você é gordinha, vai adiantar muito? Cara, às vezes uma coisinha, uma maquiagem, uma coisinha que a gente coloca, eu já me sinto maravilhosa. E é isso eu acho que é isso que importa, né? Mas você é gordinha, mas vai fazer você é gorda e vai fazer a cirurgia do seio, mas eu me sinto bem ali depois, né? Comigo mesma, não é? Eu não estou fazendo para entrar num padrão nem nada. E eu acho que a mulher de 50, como a senhora falou mesmo, ela é mais resolvida com isso e sabe o que a incomoda, né? Então ela pode chegar com um olhar melhor também para pedir uma ajuda, né? Sim, é como se a referência antes, a referência da felicidade dela estava no outro, né? No marido, nos filhos, no cuidar da casa. E hoje isso mudou. Então hoje ela começa a entender que a referência está nela mesma, né? E ela que tem que buscar a felicidade, encontrar o que a faz feliz. Então se eu quero mudar alguma coisa, eu vou atrás. Se eu quero fazer uma atividade que me deixe mais relaxada, que me dê alegria, eu vou atrás. E eu vou aproveitar, Bruna, uma coisa que você falou na sua fala anterior, que é sobre a questão das redes sociais. A gente fica feliz de perceber que hoje tem um certo movimento iniciando e tomando corpo contra essa... eu esqueci, eu tenho um nome certo... aquela beleza ali da rede social, aquela beleza inalcançável, né? Aquele isso. padrão inalcançável. Hoje, assim, muitas pessoas estão começando a entender que a felicidade ela não está ligada com a beleza física, ao contrário do que a rede social passa, né? Aquela imagem da menina linda no iate, na praia e tal, aquilo é uma coisa muito estática, né? E a vida da gente é dinâmica. E a felicidade não tem nada a ver com a beleza física, ela tem a ver com o que você pensa sobre o mundo e sobre si mesmo, né? Então você vai ver que tem pessoas que esteticamente não obedecem a esse padrão, mas que são pessoas que são super alto astral e emanam alegria de tal forma que ficam lindas e que as pessoas gostam de estar perto dela. E outras pessoas que são lindas e que você olha e fala, meu Deus, por que essa pessoa é tão amarga? Por que essa pessoa
tão negativa, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar isso tudo para as pessoas poderem ser mais felizes e não ficarem tão presas na questão da beleza física. Porque a alegria, a felicidade está muito mais no que você pensa, né? Então, se você consegue desfrutar o seu dia a dia de uma forma alegre, você consegue fazer o bem a uma pessoa e sentir que aquilo te fez bem, se você consegue fazer um exercício e, puxa, terminar o exercício e falar, nossa, que ótimo, estou me sentindo ótima. Se você consegue fazer uma maquiagem ou vestir uma roupa bacana e falar, puxa, estou linda hoje, sair se sentindo, você emana esse pensamento para quem está ao seu redor. E as pessoas passam a te ver dessa forma. E isso tem muito menos a ver com a beleza física. Queria muito assim, que as pessoas começassem a entender e enxergar isso, porque as pessoas iam ser mais felizes do que ficarem presas no estereotipo da rede social, sabe? Daquela beleza padronizada, lá da bochecha cheia, do lábio desenhado, né? Que hoje a gente olha e fala assim, puxa vida, mas todo mundo tem a mesma cara, que coisa estranha, né? Por que as pessoas têm que ter esse mesmo rostinho padronizado? Não, às vezes a pessoa tem totalmente diferente, a beleza dela é diferente, mas você olha para ela e fala, poxa vida, que pessoa bonita, né? Por que será que eu gosto de estar perto dessa pessoa? Porque o astral dela é legal, né? Porque a energia que ela emana é muito legal, e isso vem de dentro da pessoa, não vem de fora, né? Então eu queria aproveitar isso que você falou das redes sociais para deixar esse recado para as pessoas, né? Para que elas não se prendam a essa questão de um padrão de beleza, porque isso não tem a ver com felicidade. Ninguém vai encontrar felicidade num padrão de beleza. Você pode ir fazer todas as cirurgias plásticas que você desejar, que você programou para você, mas se você não tiver com a cabeça voltada para realmente desfrutar a sua vida e ser feliz, a cirurgia plástica não vai mudar isso. É verdade. E eu, assim, eu ainda completo dizendo que existem pessoas que são lindas, como a gente fala, né, esteticamente lindas, dentro do padrão que a gente conhece, mas que têm autoestima baixa. Exato. Né? E pessoas que não são daquele padrão que, né, se espera de uma beleza, porque eu acho que beleza a gente pode ver em qualquer lugar, né, doutora? Em qualquer pessoa, como a senhora falou, que tem uma autoestima muito boa, né? Que é uma pessoa resolvida, que é uma pessoa tranquila, e realmente eu vejo que o bem-estar não está nesse padrão de beleza, mas sim no se sentir bem com quem você é, né? Com quem você está, com quem você está vivendo ali dentro de você no momento. E às vezes eu acho que a pessoa que sabe diferenciar, vamos dizer assim, uma coisa que a incomoda, uma coisa, né? Ah, eu tenho uma ruguinha aqui no meio da testa que pode me deixar meio com cara de brava, né? Então aquilo ali incomoda ela. Ela tira, pronto, ficou feliz com outra pessoa. E tem aquela pessoa que, nossa, eu não gosto de nada em mim. Eu preciso realmente mudar tudo. E aí foi o que a senhora falou, fica com aquela cara de todo mundo, né? Faz uma meio desarmonização facial, porque muda a pessoa, né? Então, eu acho isso realmente muito importante, tem que ser discutido, principalmente por vocês, médicos, cirurgiões plásticos, dermatologistas, a rede social e essas influenciadoras, influenciadores, eles têm essa capacidade de dizer para a pessoa, né, o que é bom e o que é ruim, mas que, na verdade, dentro deles, eles nem estão sentindo isso. Eu fico muito feliz de a gente ter agora influenciadores com 50 a mais, também, né? Sigo várias, eu já estou com 40, mas sigo várias de 50 a mais, e você vê pessoas reais, né? Pessoas iguais a você. Eu sigo pessoas que são iguais a mim, e eu acho que é uma ótima dica também deixar um pouco de seguir essas pessoas perfeitinhas e começar a seguir gente normal, né? Gente real, que isso faz toda a diferença. Doutora, eu queria agradecer muito, quero deixar aqui mais um tempo para a senhora explanar algo que queira. Foi muito rica essa nossa conversa, e eu fico muito feliz de poder estar vivendo nesse tempo em que eu vou chegar aos 50 e vou ter mais minha vida praticamente inteira pela frente.
Isso mesmo. Olha, eu que agradeço, eu espero assim que o recado que a gente gostaria de deixar é que a cirurgia plástica ela existe para ajudar as mulheres, né, homens também, mas para melhorar a autoestima, com certeza, mas que o nosso mundo hoje ele está muito poluído dessas influências de beleza e as pessoas internamente estão muito destruídas, né? Tem muita depressão, tem muita ansiedade. Então, que a gente consiga melhorar a nossa parte interna para que a nossa parte externa fique bem também. Né? E eu acho que o recado é: a cirurgia está para ajudar a autoestima, mas a cabeça tem que estar positiva, as pessoas têm que encontrar dentro de si a felicidade, a alegria de viver, o que as faz feliz, o que as move, né, para que elas consigam viver uma vida plena, não dependente somente da beleza externa. Né? E com certeza, se a paciente estiver bem consigo mesma, a pessoa estiver bem consigo mesma, a cirurgia plástica só vai agregar, só vai trazer mais alegria quando ela conseguir resolver aí uma questãozinha que está incomodando e tal. E esse é o papel fundamental da cirurgia plástica. Obrigada, doutora. Deixar aqui também, mais uma vez, né? Feliz Dia das Mulheres para todas que estão assistindo a gente. Para todas as mulheres mesmo que passaram e passam ainda por dificuldades, né, de autoestima, procurem ajuda. Sempre você vai ter uma mão amiga para ajudar, seja de um médico, de uma amiga que passou por isso, um familiar. Acho que sempre é válido a gente falar sobre o assunto, né? E quero agradecer, deixar nosso Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada. Obrigada a vocês também.